Olá, turma, como vão? Espero que estejam todos bem. Hoje eu quero dar andamento ao nosso conteúdo programático, falando de dois institutos específicos que se desenvolveram em torno da duplicata. Mais especificamente, o protesto por indicação e o aceite presumido. E para fazer isso, obviamente, eu vou repassar alguns conteúdos referentes à duplicata que eu imagino que vocês já tenham visto no resto do material que está disponível no ambiente virtual da disciplina. Então vamos falar basicamente nesse vídeo de protesto por indicação e aceite presumido. Comecemos pelo protesto por indicação. O que nós vimos? A duplicata, ela é sacada por alguém que realizou um negócio jurídico ou de compra e venda ou de prestação de serviços. Então, a duplicata é um título causal que traz em si, inclusive, a menção ao negócio jurídico que foi a base da emissão dessa duplicata. Então, normalmente, ou nós vamos ter uma compra e venda, ou nós vamos ter uma prestação de serviço. Pelo menos são as hipóteses previstas na lei das duplicatas. Então, você tem lá um contrato de compra e venda. O vendedor saca a duplicata, tendo como sacado o comprador. Se nós seguíssemos aquilo que já vimos para a letra de câmbio, o título deveria ser apresentado ao sacado para o aceite dentro de determinada data ou prazo, a depender da lei e do título em questão. Porém, uma especificidade da lei das duplicatas é que ela prevê que o título seja remetido ao sacado, enviado ao sacado. Isso, gente, vai contra diretamente a noção de cartularidade. Na letra de câmbio, por exemplo, o portador apresenta o título, talvez ele até apresente no outro dia de novo, mas ele fica com o título. Aqui não. Aqui, a própria lei das duplicatas prevê que o título vai ser enviado do sacador para o sacado, para o aceite, obviamente, do sacado. Então, depois do saque do título, a lei vai falar que há um prazo de 30 dias para o sacador enviar o título ao sacado e o sacado, depois de receber esse título, tem o prazo de 10 dias para devolver. Até aqui tudo bem? Nesse ponto aqui eu vou mencionar a legislação para mostrar para vocês de onde é que eu tenho tirado essas informações. Então vamos lá. A lei de duplicatas, que é a lei 5.474 de 1968, já no seu artigo 6º menciona que a remessa da duplicata pode ser feita diretamente pelo vendedor ou por seus representantes. E no parágrafo 1º especifica que o prazo para a remessa da duplicata será de 30 dias contados da data de sua emissão. Já o artigo 7º diz o seguinte: quando a duplicata não for à vista, deverá ser devolvida pelo comprador ao apresentante dentro do prazo de 10 dias. São 10 dias da data da sua apresentação, então o que nós temos? Vendedor, que é o credor do pagamento da compra e venda, saca o título, envia o título ao sacado para o seu aceite e aí esse sacado tem o prazo de 10 dias para restituir, para reenviar o título. Tudo bem, se as coisas funcionarem tal como previstas. Agora imagine a seguinte hipótese: o devedor, no caso o comprador sacado, ele recebe a duplicata para aceite e não a devolve. E agora? Imagine essa situação, gente. O vendedor, que é o sacador, que vai ser também o credor do título, ele não tem mais a cártula. Quer dizer que a obrigação cambial, então, agora deixou de existir? Poxa, porque se for isso,
a lei tem uma lacuna que vai facilitar a vida, né, dos eventuais desonestos que não queiram devolver o título. Pessoal, esse negócio de título de crédito, cartularidade, é tão sério que existe até a figura meio folclórica. Quer dizer, hoje até é mais inviável fazer isso, mas no passado você tinha notícias. Eu tive um professor que mencionava até ter feito isso, que era o chamado advogado papa-título. O cara era o advogado de defesa de alguém que estava sendo executado por uma obrigação cambial. Ele ia lá, deixa eu ver os autos aqui, pegava o título, comia, e aí a obrigação cambial deixava de existir, porque a cártula deixava de existir. Então, sempre essa preocupação com a cartularidade. E agora aparece a lei mandando o título ser remetido, e se ele não voltar? Bom, para essa hipótese é que existe o chamado protesto por indicação. Indicação aqui, gente, significa por informações, indicações acerca do título. Em outras palavras, um protesto sem cártula, que é uma exceção geral ao princípio da cartularidade. Uma situação que é criada pela lei, que acaba colocando em risco o credor, porque ele envia a cártula, mas aí a lei já oferece uma solução. Se a carta não for restituída no prazo, pode-se realizar o protesto por falta de devolução, e esse protesto é feito por indicações. Em outras palavras, você não vai entregar a cártula ao cartório, você vai informar. Hoje, por meio magnético, por computador mesmo, você preenche um formulário e você, credor, no caso, o sacador aqui, se tivesse havido um endosso, talvez outra pessoa, vai se responsabilizar pela veracidade das declarações prestadas ao cartório de protestos. Então, de novo, porque a cártula é remetida, a lei prevê que na hipótese de retenção sem restituição pelo sacado, ela possa ser protestada sem cártula. Uma observação importante: protesto por indicação não é motivo do protesto. O motivo é protesto por falta de pagamento, protesto por falta de aceite, protesto por falta de devolução. Protesto por indicação tem a ver com o procedimento e as formalidades, no sentido de que não se exige a cártula. Então eu posso protestar por indicação por falta de pagamento. Eu posso protestar por indicação por falta de devolução. Protesto por indicação, você vai precisar dele se o título foi retido. Ele não é o motivo, né, do protesto, não é o que você quer provar. Ele é uma forma. Na legislação, o que nós encontramos sobre essa figura do protesto por indicação? Aqui eu vou mencionar duas leis. A lei de duplicatas, com a qual já estamos trabalhando, e a lei de protesto, que nos foi apresentada há algum tempo atrás em outros conteúdos da disciplina. Vamos lá. O artigo 13 da lei das duplicatas já vai dizer que a duplicata é protestável por falta de aceite, de devolução ou de pagamento. Aí vejam só o parágrafo 1º. Por falta de aceite, de devolução ou de pagamento, protesto será tirado conforme o caso, mediante apresentação da duplicata, da triplicata ou ainda por simples indicações do portador na falta de devolução do título. Então, esse dispositivo do artigo 13 está dizendo que se o título foi retido, você fará o protesto por indicação. E o que é a lei de protestos, a lei 9.492 de 1997, vai nos dizer acerca dessa modalidade de protesto, digamos assim? Bom, na lei de protestos, o artigo 21 dirá no seu parágrafo 3º que, quando o sacador retiver a letra de câmbio ou a duplicata enviada para aceite e não proceder à devolução dentro do prazo legal,
o protesto poderá ser baseado, se for letra de câmbio, na segunda via da letra de câmbio ou, em se tratando de duplicata retida, nas indicações das duplicatas, que se limitarão a conter os mesmos requisitos lançados pelo sacador ao tempo da emissão da duplicata. Então, senhores, o que há aqui é a previsão legal da hipótese de protesto por indicação. Olha, inicialmente, apenas se admitiu, e essa foi durante muito tempo a jurisprudência do STJ, apenas se admitia o protesto por indicação na hipótese da duplicata ter sido enviada e retida. Isso foi flexibilizado um pouco na jurisprudência e nós vamos tratar com maior detalhamento quando falarmos da desmaterialização dos títulos de crédito. Grande parte da construção teórica para essa desmaterialização se vale dessa possibilidade de protesto por indicação, porque é um ponto da legislação, da doutrina, em que a cartularidade é afastada e, obviamente, quando falamos de títulos virtuais ou escriturais, antes de haver a legislação específica da duplicata escritural, essa era uma hipótese de afastamento da cartularidade que serviria para construir-se uma teoria dos títulos eletrônicos, digamos assim. Nós não estamos tratando disso ainda, mas vamos tratar logo à frente quando falarmos de desmaterialização dos títulos de crédito. Por enquanto, é importante notar que essa construção do protesto por indicação é original da figura da duplicata remetida e retida e depois vai se espalhar aí por outros títulos, por outras situações, na medida em que vai haver uma ampliação da aplicação do protesto por indicação. Mas a origem está aqui. E o fundamento que justificou esse tipo de protesto é que a duplicata, o título ao qual ele se referia, foi remetida e, portanto, a cartularidade ficou abalada, de modo que se autorizou um protesto sem a cártula. Tudo bem? Esse é o aspecto do protesto por indicação. Mas eu também quero falar aqui de aceite presumido, que é outra especificidade da duplicata. Como assim, Cláudio? Aceite presumido? Na verdade, a doutrina vai chamar de aceite presumido algo que melhor entenderíamos como o seguinte: mesmo que o sacado não aceite, nós vamos atribuir a ele a obrigação cambial. Ué, sem manifestação de vontade? A doutrina vai dizer que o aceite foi presumido. Mas não, nós sabemos que não teve o aceite, nós vamos passar por cima disso mesmo assim. Qual o fundamento disso? A duplicata é um título causal. Então, ela está relacionada ao negócio que lhe deu causa e faz inclusive a menção a ele, ao mencionar a fatura. Está lá nos requisitos de forma da duplicata. Então, ela é um título causal. E em razão disso, o aceite, via de regra, ele não pode ser simplesmente negado. Se há o cumprimento da obrigação por parte do comprador, sacador da duplicata, ou do prestador de serviço, sacador da duplicata, o comprador, o contratante do serviço, não pode se eximir de aceitar. Lógico, o aceite é um ato voluntário? Mas como existe um negócio subjacente relacionado à duplicata, de novo, amigos, a duplicata é um título causal. Não é a regra, é a exceção, mas ela é um título causal. Então, porque houve um negócio e o negócio foi cumprido, o devedor, ou melhor, o sacado, comprador, tem que aceitar. Cláudio, mas ele é obrigado a transformar a sua obrigação de direito comum em uma obrigação cambial? Porque já ouvi a obrigação, né, do contrato de compra e venda, prestação de serviço, agora tem que virar uma obrigação cambial? Originalmente, a ideia da duplicata era de um negócio entre empresários, entre comerciantes, né, como se mencionava à época.
Então, não haveria problema em o credor criar um título e a obrigação ser tratada como uma obrigação cambial se fosse cumprida. Hoje em dia, há uma utilização assim meio que atabalhoada da duplicata e uma ampliação, às vezes, que acaba atingindo consumidores que não tem nada a ver com a atividade empresarial. E aí fica meio esquisito, né? A gente olha e fala, mas o que é isso? O cara não assinou e vai ter uma obrigação cambial, mas no contexto em que a duplicata surgiu, fazia sentido. Então, sim, se a obrigação foi cumprida, você tem que aceitar se você é o comprador sacado. E se eu me negar a aceitar? Se eu, sacado, não quiser aceitar? A lei prevê o seguinte: o título pode ser executado do mesmo jeito, como se aceite tivesse havido, desde que alguns requisitos sejam cumpridos. Vamos voltar aqui à lei das duplicatas. Artigo 15. A cobrança judicial de duplicata ou triplicata será efetuada de conformidade com o processo aplicável aos títulos executivos extrajudiciais, que é a execução, né, amigos? 1. De duplicata ou triplicata aceita, protestada ou não. 2. De duplicata ou triplicata não aceita, contanto que cumulativamente A. haja sido protestada, B. esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e recebimento da mercadoria e C. o sacado não tenha comprovadamente recusado o aceite no prazo e nas condições e pelos motivos previstos no artigo 7º e 8º desta lei. Então, o que nós temos é que o sacado pode, nas hipóteses previstas na lei, negar-se a lançar o aceite na duplicata. Não sendo um destes casos, que já mencionaremos, o credor, em face da negativa, protesta o título por falta de aceite, junta o comprovante de entrega das mercadorias, né, com o instrumento do protesto. O instrumento do protesto é o documento comprobatório de que o protesto ocorreu. Então, é o instrumento do protesto, a comprovação da prestação de serviço ou entrega das mercadorias, e aí você pode executar o título como se tivesse havido o aceite, porque o sacado se torna o obrigado cambial principal da duplicata, mesmo não tendo dado o seu aceite do ponto de vista formal, da prática, chegar lá e assinar. Então, de novo, o título é causal. Sendo causal, está relacionado ao negócio que lhe deu causa. Se o negócio foi cumprido pelo emitente da cártula, o devedor, sacado, tem que aceitar. Se não aceitou, o credor ou portador, à época, vai protestar o título e aí vai juntar o instrumento do protesto com o comprovante de entrega de mercadorias, prestação de serviço, e com isso poderá proceder à execução, porque terá tornado aquele sacado, comprador, contratante da prestação de serviço, o obrigado principal cambial. Espera aí, Cláudio, mas você diz que ele poderia, em alguns casos, se recusar a dar o aceite. Sim, são os casos previstos na própria lei, que são bastante razoáveis, por sinal. Confiramos. Artigo 8º. O comprador só poderá deixar de aceitar a duplicata por motivo de 1. Avaria ou não recebimento das mercadorias quando não expedidas ou não entregues por sua conta e risco, ou 2. Vícios, defeitos e diferenças na qualidade ou na quantidade das mercadorias devidamente comprovados, ou 3. Divergência nos prazos ou nos preços ajustados. Portanto, em se tratando de um desses 3 casos previstos no artigo 8º, o sacado pode se negar a lançar o aceite, mas aí o recomendável, gente, é que ele comunique isso por escrito, eventualmente até mandando essa comunicação por um meio que possa ser comprovado posteriormente, e aí com isso
ele pode evitar o aceite presumido. Fora essas hipóteses e fora essa manifestação explicando por que não aceita, o aceite presumido vai tornar o sacado o obrigado principal. Então percebam, dois institutos que são mais específicos da duplicata. Fora isso, tudo aquilo que nós já vimos, nós falamos de saque, mesma regra aqui. Nós falamos de obrigação cambial, direito de regresso, solidariedade, mesma coisa na duplicata. Nós falamos sobre o obrigado principal, o aceitante, né? Como é que é a obrigação dele, exatamente a mesma coisa. Efeitos do aceite, a mesma sistemática. Então fica mais fácil quando aparece um novo título, um enfoque que primeiro apresente o título e depois se direcione para os aspectos específicos, porque a generalidade dos dispositivos ou das regras vão retornar o que nós aprendemos na sistemática geral dos títulos de crédito, que é aquela parte das declarações cambiais que a nós foi apresentada no momento em que tratamos da letra de câmbio. Então, o endosso aqui é a mesma coisa que você viu do endosso. O endosso é a mesma figura, declaração cambial é a mesma coisa. Você vai olhar se tem alguma especificidade, mas no geral você já sabe o que é o endosso. Aval, você já sabe o que é o aval. Tem alguma especificidade aqui na duplicata referente ao posicionamento? Tal? Só isso. O instituto é o mesmo. Então, por isso, eu quis chamar a atenção nesse vídeo, nessa exposição, para esses dois institutos. Primeiro, porque são específicos mais relacionados à duplicata do que a outros títulos de crédito. E segundo, porque são os institutos que ao final vão fundamentar a construção teórica e jurisprudencial que autorizou até certo ponto a figura do título virtual ou de protestos por indicação em hipóteses de boletos bancários, mas isso nós vamos falar mais adiante no tópico sobre a desmaterialização dos títulos de crédito. Pessoal, por enquanto é isso. Agradeço a quem tenha acompanhado o raciocínio até aqui e, como sempre, eu me coloco à disposição para responder dúvidas, tanto aqui no próprio canal do YouTube, nos comentários do vídeo, quanto no ambiente virtual da disciplina. Obrigado pela atenção mais uma vez, um abraço turma, força aí nesse momento difícil e até a próxima.